Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e paz, amado irmão. É um prazer estar aqui para gravarmos o segundo vídeo a respeito da ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão, como nós vimos no primeiro vídeo, pela ocasião da vinda de Jesus. Mas como vai acontecer essa ressurreição? Com que corpo ele volta à vida? Existem três meios que se usa a palavra ressurreição no Novo Testamento. O primeiro sentido é o sentido figurado. Do que se trata esse sentido figurado? É, por exemplo, como a volta de um morto a esta vida. É o caso da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Aqui não se trata rigorosamente da ressurreição no sentido cristão da palavra, mas de revitalização, ou seja, alguém estava morto e voltou a esta vida nossa e depois morrerá novamente. Então, meus amados irmãos, o primeiro significado da palavra ressurreição se dá naquela reanimação, ou seja, assim como Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, ressuscitou a filha de Jairo e o filho da viúva. Só que essas pessoas voltaram a morrer. Não é dessa ressurreição que eu estou falando. Tem também a ressurreição no sentido neutro. Que ressurreição é essa? É como passo prévio ao juízo. O homem não ficará na morte. Ele, quer salvo, quer condenado, continuará vivendo após a morte. Todos ressuscitarão para serem julgados. Então, não é ainda o sentido teologicamente mais profundo e mais forte e verdadeiro da ressurreição. Ou seja, a palavra ressurreição no sentido neutro significa que todos ressuscitarão e ninguém vai ficar nos sepulcros. Por ocasião da volta de Jesus, como nós vimos no primeiro vídeo, todos ressuscitarão. Ninguém ficará morto, ninguém ficará sepultado, mas todos ressuscitarão, quer bons, quer maus, quer salvos ou quer condenados, para serem julgados. Este é o sentido neutro da ressurreição. E o sentido teológico positivo, como plena participação e configuração à vida de Cristo ressuscitado. Tal ressurreição é reservada somente aos bons, aqueles que viveram na comunhão com Cristo, serão completamente transfigurados, transformados em Cristo ressuscitado. Então, essa terceira forma de ressurreição, esse terceiro significado da palavra ressurreição, é o significado mais pleno. É aquele os salvos participarão dessa ressurreição com o Senhor Jesus, para viverem eternamente com Ele. Ou seja, é o sentido de verdadeiramente ser ressuscitado e não voltar a morrer, e nem passar pela segunda morte, que é a condenação eterna, que está escrita lá no livro do Apocalipse, no capítulo 20. A segunda morte é o lago de fogo e de enxofre, ou seja, o lugar que está preparado para Satanás e seus demônios e todos aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Meus amados irmãos, Paulo nos explica detalhadamente com que corpo os mortos ressuscitarão e com que corpo eles voltarão a estar com Jesus e viver eternamente. Alguns chegam a dizer que será apenas o espiritual que se encontrará com o Senhor. Outros, crendo na reencarnação, diz que o homem, o seu corpo continua sepultado, perece, se torna pó, mas o seu espírito reencarnará em outra pessoa. Isso tudo é ilusão, se tratando do ponto de vista da nossa fé católica.
Então vejamos como e de que modo será a ressurreição. Paulo nos ensina, palavras de São Paulo, palavras de Deus. Mas dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato, o que semeias não é readquirido vida, a não ser que morra. E o que semeias não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo, ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. A cada uma das sementes ele dá o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual às outras, mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos quadrúpedes, outra é a carne dos pássaros, outra a dos peixes. E ele diz, há corpos celestes e há corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Quando Paulo diz aqui no versículo 40 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 40, quando ele diz assim, há corpos celestes, ele aqui não está falando de corpo de morto, ele está falando dos corpos dos astros, da lua, do sol, das estrelas. Ele diz, há corpos celestes e corpos terrestres. São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um é o brilho do sol, outro o brilho da lua e outro o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscitará incorruptível. Semeado desprezível, ressuscitará reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscitará cheio de força. Semeado corpo psíquico, ressuscitará corpo espiritual. Se não há um corpo psíquico, também, se há um corpo psíquico, há também um corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá a vida. Primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é psíquico. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. O segundo homem vem do céu. Tal foi o homem celeste, tal serão os celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, assim também traremos a imagem do homem celeste. Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num instante, no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Assim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista-se da incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Meus amados irmãos, essa leitura de São Paulo aos Coríntios nos dá a conhecer plenamente de como se dará a ressurreição. Vou colocar coisas bem práticas e importantes. Primeiro, todos serão transformados. Os mortos ressuscitarão. Ele diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus, ou seja, então significa dizer que os mortos ressuscitarão com o seu corpo físico, aquele corpo que nós temos, esse corpo que nós temos hoje, é esse corpo que vai herdar o reino dos céus. Mas, porém,
como a carne e o sangue não herdará o reino dos céus, esse corpo será, na ressurreição, transformado. Aquilo que é carnal se tornará espiritual, glorioso, como é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus que está no céu hoje é o mesmo corpo que Jesus andou com ele sobre a terra, mas, porém, não simplesmente carnal, mas transfigurado em um corpo glorioso. O mesmo se dará com cada um de nós. Nós iremos ressuscitar com esse corpo físico que nós habitamos esse mundo, mas pelo fato desse corpo não poder herdar os céus, e também se alguém for condenado, também não se pode estar com esse corpo no inferno, todos, salvos e condenados, terão os seus corpos glorificados, terão uma transfiguração no seu corpo. Aquele corpo que é mortal será revestido de uma imortalidade. E a partir daí, nós poderemos viver eternamente, salvos ou eternamente condenados. Quando eu digo nós, estou falando dos seres humanos. Mas o crente, com certeza, aquele que crê em Jesus, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse viverá eternamente salvo. Ele diz que existe uma diferença de brilho dos corpos celestes. O sol tem um brilho maior do que a lua tem um brilho maior do que as estrelas, e as estrelas têm um brilho maior de uma para outra, uma diferencia para outra dos brilhos. Ele diz que assim acontecerá também com nossos corpos quando formos ressuscitados. Um terá um brilho mais intenso em termos de glória do que o outro. Agora, porém, na eternidade, depois que formos ressuscitados, o Senhor nos colocará em um estado de justiça plena, aonde não haverá cobiça, aonde não haverá inveja, aonde não haverá nada disso. Nós seremos como Cristo é, perfeitos como Cristo é. Assim será a ressurreição dos mortos. Tem pessoas que dizem que os mortos não ressuscitarão, são somente os seus corpos que irão ressuscitar. Isto é mentira. Isso não condiz com a fé cristã, isso não condiz com a fé católica. Eu quero dizer melhor e dizer bem claro, isso não condiz com a fé católica que apenas os espíritos ressuscitarão e que os corpos perecerão. Não é compatível com a fé católica a reencarnação. Isso não é compatível com a fé católica, senão destruiria a fé na ressurreição. E Paulo diz que se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Então, meus amados irmãos, é assim que se dará a ressurreição dos mortos. Nós, no céu, teremos o nosso corpo que habitamos a terra, mas porém glorificado, porém restaurado, revestido de glória, revestido de imortalidade, revestido de incorruptibilidade. Porque se não for assim, nós não podemos errar o reino dos céus, porque ele diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. Então, fica aí para você. A ressurreição dos mortos se dará desta maneira. Assim como São Paulo explica na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 53. Esta é a nossa fé. Se os mortos não ressuscitam, nós não temos esperança para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curte o canal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos.